está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 24 de maio de 2019. Com o Debate 93, 2461-0093. E-mail, debate@radio93.com.br. Facebook, Rádio 93 FM. Site, www.radio93.com.br. Quero dar um bom dia especial para quem já nos acompanha no Facebook da 93 FM. Tá no Face, venha pro Facebook da 93 FM, acompanhe aqui a nossa live do programa. Sempre muito bom ter você com a gente aqui, também no Face da 93. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Quero agradecer a você, de forma especial você e ao nosso querido Cid Gonçalves, por esses 2 últimos dias em que eu não pude estar aqui e vocês tocaram o programa com a sua habilidade e a maestria de Cid Gonçalves. Bom dia, JR, agradecemos ao Cid, o carinho sempre de estar com a gente, te recebemos de volta aqui, o JR estava fora aí, como a gente disse, na frente de um trabalho enorme com pastores, e a gente agradece a Deus por isso. E no WhatsApp 96803-8319, você já sabe, a gente tem dito aqui todo dia, você participa com a gente falando do aniversário do seu pastor, da sua pastora, da sua igreja. Conta pra gente quantos anos a igreja tá fazendo e também da sua cidade. Essa semana aconteceu alguma coisa muito interessante, foi quarta-feira, foi o aniversário de Itaboraí. E a turma de Itaboraí, quantos ouvintes mandando pedindo, orem pela minha cidade, orem pela minha cidade. Então, é aniversário da sua cidade, se coloca naquele lugar de interceder pela sua cidade, pelas autoridades, e a gente quer orar aqui junto. Maravilha, maravilha, palavra boa, sempre muito especial de Marcela Bastos. São 11h08 aqui na 93 FM. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, vamos para o tema 01 do programa de hoje. Tema 01, eu acredito na igreja que foi instituída por Jesus. Que tem falhas por ser composta por gente falha, mas que tem uma missão a ser cumprida. Eu convivo com gente que se afastou da comunidade com problemas relacionais e escolheu dizer que professa a fé sem congregar. A minha irmã, que me evangelizou, não mais frequenta os cultos, porém ainda se diz cristã. É possível ser cristão sem frequentar a igreja? A solução para os críticos do sistema é se afastarem? É possível deter o crescimento dos chamados desigrejados? O que a igreja precisa mudar para ser mais fiel ao modelo bíblico? Eu quero ouvir a sua opinião, hein? Sua participação aqui agora no nosso Debate 93, aqui na 93 FM, pelo nosso WhatsApp 96803-8319 e também, é claro, através aqui do Face, enquanto estamos transmitindo a nossa live. E depois, quando ficar publicado também, aproveita e compartilha aí a nossa transmissão do Face, para que outras pessoas venham a ser alcançadas pela palavra poderosa do nosso Deus. Pastor Márcio Rocha, eu começo ouvindo a sua opinião sobre o tema de hoje. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia aos amigos que nos escutam, a todo o pessoal aqui da mesa, nossos pastores aqui. JR, é um assunto muito atual, né? Essa questão de desigrejado. A gente tem muita gente espalhada por aí com essa pseudo afirmação de que é possível ser crente fora da igreja, que é possível estar quente fora da igreja, é possível ser fiel fora da igreja. Eu vou dizer para você que eu já tive um período da minha vida onde eu fui um desigrejado, achei que estava tudo bem, e estar fora da igreja é se vulnerabilizar muito. Você fica à mercê,
né? A gente lê aquela história que Paulo diz que o leão fica ao derredor esperando uma oportunidade. Quando a gente não está junto da manada, quando a gente não está junto do povo, quando a gente não está junto dos irmãos, a gente fica muito vulnerável aos ataques e muitos acabam sendo tragados pelo inimigo. Então eu não vejo nenhuma possibilidade. Não estou falando isso porque sou pastor, estou falando porque hoje eu sou pastor, mas eu já fui ovelha. Eu não vejo nenhuma possibilidade de alguém dizer que é fiel, que é cristão, sem estar junto com os irmãos dentro da igreja. Pastor Marcos Ebenezer, bom dia, bem-vindo. Sua opinião sobre o tema do programa. Bom dia, JR, bom dia aqui, amados pastores e debatedores. Como o pastor Márcio Rocha citou aqui, você ser cristão fora da igreja não tem possibilidade, porque até mesmo como ele disse, nós somos ovelhas, e a ovelha ela não tem defesa própria. A ovelha precisa estar dentro do rebanho, precisa de um pastor. Paulo também fala que nós somos membros de um corpo, e um membro fora do corpo ele está morto, ele se torna vulnerável. O perigo é que você pode se tornar autossuficiente, você pode olhar para si mesmo e dizer, eu me basto, não preciso de ninguém, eu resolvo os meus próprios problemas. E a Bíblia diz que nós temos que congregar. A palavra do Senhor diz lá em Salmos, alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós precisamos servir ao Senhor com alegria. Na igreja, se ela diz que a igreja tem uma missão importante, ela não pode ficar fora dessa missão, porque faz parte dela. Muito bem, queremos ouvir também a opinião da nossa querida pastora Flor de Lis, a nossa menina da mesa de hoje, pastora. Pai do Senhor, pastor J.R. Vargas, já estava com saudades, Pai do Senhor, ouvintes da 93 FM. A igreja de Jesus Cristo é mais do que uma construção de prédio. Embora muitas vezes a gente ache assim, a gente chame assim, mas a igreja é um conjunto dos salvos, onde os salvos se reúnem para adorar, para prestar o seu culto ao Senhor. O Senhor Jesus, lá em Mateus 28, ele nos manda fazer discípulos. Ele fala de relacionamento. E igreja é lugar para nos relacionarmos, é lugar de relacionamento. Também não existe, Jesus ele foi batizado por João, nos dando o exemplo de batismo. Não existe autobatismo. Você precisa ser batizado por um pastor. Você precisa descer as águas. Isso é comunhão. Também você precisa tomar Santa Ceia. Não existe tomar Santa Ceia ali você sozinho. Santa Ceia também fala de comunhão. A Santa Ceia é uma comunhão. Então a igreja é importantíssima, principalmente para os que estão começando na fé, porque eles precisam entender o que é salvação. Eles precisam entender o que é renúncia, porque evangelho é renúncia. Eles precisam entender esse amor sacrificial. E não existe esses ensinamentos fora do templo, fora da igreja, porque tem que ser dado por pastores capacitados por Deus, chamados por Deus, preparados por Deus para fazerem tal coisa. Pastor Rodrigo Lourenço, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre esse tema, pastor? Bom dia, JR, os debatedores, o pessoal que nos acompanha pela live e todos os ouvintes que nos acompanham nessa rádio tão maravilhosa. Bem, eu quero antes, só para pontuar aqui a minha fala inicial, tem um dado estatístico que vai dizer que 20% dos 50 milhões de crentes hoje no Brasil, de cristãos no Brasil, que é a base do último censo de 2010 do IBGE, eles estão nessa classificação de desigrejados. Então, dentro dessa classificação, eu apontei 3 classes de desigrejados. Tem a primeira classe, que são aquelas pessoas que se decepcionaram com a instituição, igreja, pelo fato da igreja, algumas, não estou generalizando, obviamente, ter explorações, escândalos e etc. Essas pessoas procuram uma outra igreja bíblica, mas não encontram devido à geografia, por não existir próximo à casa, então elas preferem ficar em casa do que frequentar uma igreja que elas consideram como não bíblica. Segunda classe de pessoas são aquelas que, por motivo de doença ou falta de acessibilidade, não fazem parte de uma instituição chamada igreja. Então também é uma classe de desigrejados. E o terceiro, essa é uma perigosíssima, são aquelas que não aceitam a institucionalização da igreja por acharem que a igreja se corrompeu ao longo dos séculos. Teve influência dos gregos, da filosofia e etc. Então esses tais, nessa terceira classe, combate veementemente a instituição igreja. E aí, contra essa classe, essa última aí, eu digo, é impossível você se chamar cristão se você combate algo que o próprio Cristo estabeleceu.
eu entendo que ao curso desse debate nós vamos colocar aqui em pauta, em voga, várias diferenças que vão mostrar a missão primária, expressiva da Igreja na Terra, que é o braço de Deus para estabelecer o evangelho sobre todos os povos. Eu quero ouvir a sua opinião, ouvinte amado, sobre esse tema do nosso programa de hoje, saber as suas impressões, o seu olhar, os motivos que tem produzido um sem número de pessoas que têm vivido fora desse ambiente cristão, já tendo vivido anteriormente, que esse que é o ponto. O ponto não é uma pessoa que nunca foi, é uma pessoa que já foi e deixou de ser. Então, para entender isso aí, é necessário que haja, assim, a participação dos nossos ouvintes, porque nós queremos ter o outro olhar. E esse outro olhar é fundamental. Por exemplo, em termos de números, censo de 2010 mencionado anteriormente, católicos 51% só no Rio. Católicos 51%, evangélicos 23,37%, sem religião 13,59%, espíritas 5,9%, umbanda e candomblé 1,29%. Isso aqui em relação à população. Então você tem um número bastante importante de sem religião. Desses que estão sem religião, é necessário que se subdivide isso aqui, a gente não tem esses dados porque eles não existem. Quantos desses já foram ou deixaram de ser? Porque o fato é essa característica que está aí. Um outro dado é que às vezes quando você ouve uma coisa e essa coisa é repetida 500 milhões de vezes, desigrejado, é uma palavra pouco explicada, ela é muito repetida. Desigrejado, o que é desigrejado? É quem nunca foi ou quem já foi e deixou de ser? Na minha visão, é quem deixou de ser, mas alguém pode entender diferente. Desigrejado é quem está fora de igreja. Fora de igreja, o quê? O que significa isso? É o cara que faz o culto em casa ou é o cara que apostatou? Ou o cara que abandonou a fé? Então isso tem muitos dados aqui para a gente poder avaliar, mas pensando especificamente nesse aspecto, porque antigamente, na época do Márcio, o negócio era desviado. O nome era esse. Não é lá um nome bom, sabemos disso, mas era esse o nome que todo mundo usava. Falando desviado, falando desviou, agora desigrejou. Então são termos novos para coisas antigas ou são termos novos para coisas novas? É porque eu acho que a concepção de igreja antiga era a questão de você fazer parte de uma instituição dentro de um templo, né? E a gente tem aprendido, o conhecimento tem vindo à tona, igreja somos nós somos a igreja viva do Deus vivo aqui na Terra. Entretanto, a instituição chamada também de igreja, ela tem o seu papel fundamental e importante. O pastor Rodrigo, eu pegando o que o JR falou, no meu tempo, o desviado era aquele que abandonava a fé. Sim. É o cara que saiu da igreja, voltou pro mundo, voltou. Hoje, o desigrejado é um cara que acha que é maior do que o pastor, que entende mais do que o pastor, entendeu? Sim. Que é um obreiro não reconhecido pelo pastor, que é um cara que fez tudo na igreja, mas por uma direção de Deus, o pastor reconheceu o outro diácono, o outro, e aí ele se aborreceu, porque afinal de contas, eu faço tudo dentro dessa igreja, mas ele não faz para Deus, porque se ele espera alguma coisa do homem, ele não tá fazendo para Deus. Então esse cara se levanta, vou ficar em casa, porque aquela igreja não serve para mim, ele é muito bom, né? Ele é muito bom, ele é o perfeito. Então a maioria das pessoas, a maioria, não todos, mas a maioria que se diz desigrejado, que diz que a igreja não serve mais para nada, que é melhor ele ficar em casa, que é melhor ele, como a pastora Flor disse aqui, ele não tem mais o sentimento do cheirar um ao outro, de estar junto um do outro, de abraçar um ao outro, porque ele é muito bom, entendeu? E ninguém mais serve para ele é muito bom. Então, o desviado na minha época era o cara que abandonou. Ainda existem pessoas assim? Infelizmente ainda existem pessoas assim que por N motivos, como o pastor JR mesmo falou aqui, por N motivos saíram da igreja. Mas esse termo desigrejado, estou dentro da minha casa, eu mesmo sirvo a minha ceia, eu mesmo me unjo, eu mesmo me basto. É uma grande maioria. Pessoas que não sabem se submeter a uma autoridade, que não entendem que o pastor que está ali, ele tem falhas, porque nenhum de nós somos perfeitos. Nós temos falhas, mas não é por causa das nossas falhas que eles têm que abandonar o que é mais importante, porque aquilo que nos une é muito mais forte. Exatamente. Então, eu creio dessa maneira. Verdade. E, infelizmente, a gente tem encontrado muita gente que ele se autonomeia obreiro, ele se autonomeia líder
e às vezes ele pensa que em si mesmo ele tem capacidade de fazer toda a diferença. Ele, na verdade, ele não se faz valer da graça de Deus, que ela foi derramada sobre nós, para ele entender que ele está ali para somar, para ser um braço, né? Como diz na Bíblia, né? Um Arão e Hur ao lado de Moisés. O problema é que muita gente ele quer fazer a diferença pelas suas próprias palavras e não sendo o exemplo, porque para todos aqueles que o apóstolo Paulo ele discipulou, ele falou para Timóteo, ele falou para Tito, olha, seja exemplo dos fiéis. Se você é um jovem obreiro, não deixe que ninguém venha desprezar você pela sua juventude, mas seja exemplo. Nada pode contra o exemplo. Problema tem? Todo lugar tem problema. Tem problema em casa, vai embora de casa? Não vai. Tem problema no trabalho, pede conta e vai embora, porque continua no trabalho. Agora na igreja quer ir embora porque ele acha que não tem nada a perder, você tem muito a perder. Eu queria propor a vocês pensar para um outro lado aqui, se for possível, se vocês estiverem de acordo, se não, fica à vontade, toca o barco, toca o culto, vamos para frente, que é o seguinte. Eu tenho a impressão que a maioria dos chamados desigrejados não é líder. Não é o líder. A maioria é parte do povo, não é o líder. O líder, em geral, o líder que desigreja, pode falar isso? Pode? É isso, Marcelo, que fala? O líder que desigreja, ele faz uma outra coisa. Em geral, ele abre uma coisa, ele começa uma igreja nova, não sou reconhecido aqui, vou para lá porque eu vou começar. Até muitos deles em atitude de absoluta rebelião. E rebelião não é contra o líder apenas, rebelião é contra Deus. Todo o processo de rebelião na Bíblia, ela teve como base a rebelião contra Deus. Porque houve uma insubmissão a Deus, houve uma desobediência a Deus. Pode ser que numa leitura superficial dê a impressão de que está sendo um insubmisso ao líder, ao fulano de tal. Mas não, quem colocou o fulano de tal, etc, etc. Bom, então, se existe povo aqui nessa história, e se a maioria for povo, existem vários motivos. E eu digo para os queridos e amados ouvintes, do ponto de vista espiritual, a pressão espiritual é para que você possa sair da igreja. Motivo para sair você vai ter. Agora, para ficar também tem. Para ficar tem muitos. E a gente pode falar sobre os motivos que tem para sair. O som tá alto, a luz está muito clara, o chão tá frio, não tem ar-condicionado, tem ar-condicionado, tá frio demais, não tem estacionamento grande, não tem ponto de ônibus, tem ponto de ônibus na porta, não tem lanche depois do culto, tem lanche depois do culto, o pastor prega muito, o pastor prega pouco, o pastor prega pouco, tem coral, canta. Ou seja, motivo para entrar ou para sair tem muitos. A questão não são nem os motivos aqui, mas ouvinte entenda, a quem interessa isso? Quando a gente tem uma notícia, a notícia vem, uma notícia bombástica, a gente diz, vem cá, quem que interessa a notícia ter vazado? Quem é que contou isso para alguém? Esse furo de reportagem que apareceu interessa a quem? Porque é a partir disso que você começa a entender as motivações. Então, é bom abrir o olho. Pastor, eu quero falar aqui que a igreja, ela é composta de pessoas. E pessoas são falhas. Então as pessoas usam esse tipo de argumento para se afastarem. A falha do pastor, a falha do líder. Ei, você não está lidando com super-homem, nem com Mulher Maravilha, são com seres humanos que erram. Mas o mesmo Deus que corrigiu a igreja lá em Apocalipse, ele foi lá nas igrejas, corrigir as igrejas. Ele é o mesmo Deus. Ele vai corrigir o que estiver errado, ele vai colocar. E quando ele fala a igreja em Tiatira, ele não diz, olha, fechem as portas e deixem de congregar porque existe erro aqui dentro, porque existe pecado aqui dentro. Ele, pelo contrário, diz àqueles que estão fora daquele grupo de errados, retém até que eu venha, permaneça até que eu venha. Ele não manda sair da igreja, ele manda permanecer. E quando fala em Apocalipse, ele diz quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele dá nome a essas igrejas. Então, igreja é algo de Deus. É uma instituição criada por Deus e deve permanecer. Alguém analogicamente usou, fez uma analogia, né, obviamente, da Arca de Noé, comparando com a igreja, que a Arca, ela teria os problemas internos dela, por questões lá dos animais que ali estavam e tal, mas do lado de fora tinha a morte, que era muito pior do que o cheiro insuportável da arca. Obviamente é uma analogia, mas assim, o que eu quero pontuar é justamente algo que o pastor Márcio colocou, que é fugir dos confrontos. Assim, quando eu digo confronto, não é insurgência.
Porque, por exemplo, se eu estou numa igreja e eu vejo que o pastor, vou usar hipoteticamente o exemplo do pastor Márcio aqui, está pregando algo que não condiz com a base, com o exemplo basilar da igreja. Porque quando Cristo instituiu a igreja e Pedro falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a base da igreja é essa. Toda igreja, para ser igreja reconhecida por Deus, tem que estar calcada nessa base. E sobre esta pedra, que pedra? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, se o pastor Márcio prega uma mensagem que não é condizente com aquilo que a Bíblia fala com Cristo, obviamente eu posso chegar até ele na minha sabedoria e submetendo a ele como autoridade, pastor, isso aqui que o senhor falou não está de acordo com a Bíblia. Agora, se ele não quiser ouvir, não quiser continuar pregando, eu também tenho o direito de não querer ficar naquela igreja. Com certeza. Agora, as pessoas estão fugindo do confronto. E aí o apóstolo vai dizer o seguinte, que quando a gente está na igreja, no convívio do corpo, porque não existe corpo de uma única pessoa, o corpo são vários membros, Paulo fala isso, a gente vai precisar suportar uma outra em amor, admoestar um ao outro. Então, as pessoas estão fugindo disso. As pessoas não querem ter o trabalho ou querem ficar na zona de conforto, porque às vezes é complicado você chegar e falar assim, ó, irmão, o que o irmão fez eu não gostei disso. Então as pessoas estão querendo fugir, hoje em dia está nessa situação que eu observo. É verdade, e existem também, vocês sabem disso, um dos ouvintes aqui faz esse destaque, eu vou ler a opinião dele. Ele diz assim, alguém cogitou a possibilidade que a culpa possa ser de alguns pastores por atitudes que chocam os membros? A ouvinte está compartilhando aqui a sua fala, a pastora Flor de Lis já destacou isso, mas eu quero reconsiderar aqui essa fala da ouvinte para dizer que sim, e não só do pastor, mas de todos, e às vezes até a igreja como instituição assume posicionamentos que são contrários à Bíblia. Sim. Se a igreja assume posicionamentos que são contrários à Bíblia, a gente diz, olha, é possível que por conta disso haja esse tipo de atitude, mas não podemos levar isso nesse nível, né? Do tipo, a igreja fez, o pastor fez isso comigo, acabou a igreja. Olha, observe bem, não tem mais igreja, não tem pastor como antigamente, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Isso é um saudosismo que muitas vezes é só uma desculpa. Não presta atenção, a gente tem que pensar, isso é autoanálise. Faça um autoexame aí. Se não é só desculpa, quantas coisas a gente faz, a gente diz que não quer, mas na verdade a gente está criando desculpa. Ô JR, eu ouvindo essas coisas, a gente fica imaginando o seguinte, será que eles sobreviveriam, por exemplo, na igreja de Coríntios, que é uma igreja cheia de problema? A igreja de Coríntios é uma igreja cheia de problema. Né? As próprias cartas que João tem lá, a revelação, que a pastora Flor de Lis falou assim, você vê que as igrejas eram cheias de problemas, mas há algo mais importante, Deus fala às igrejas, Deus não falou ao indivíduo, às igrejas, que as igrejas, né, tivessem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está falando. Então essa coisa de eu queria viver no século passado, estaria disposto a tomar chicotada? Porque se o cara não consegue receber uma exortação, que dirá uma chicotada das igrejas antigas. Então, assim, eu entendo, como a pastora falou assim, nenhum pastor é super-homem, nós temos falhas, vamos errar, entendeu? Mas isso não é um motivo. Porque, como você bem disse, a quem interessa o seu afastamento? Exatamente. Né? Você que está nos escutando, a quem interessa você estar longe? Com certeza não é a Deus. Ô pastor Márcio, Jota, eu estava pesquisando sobre esse fenômeno, né, dos desengrejados, e existe um grupo que se reúne, tipo assim, não quero templo, então vou para cafeteria, não temos pastor, não temos líder, mas eles acabam gerando uma instituição, independente onde eles estiverem, tem alguém que vai puxar a fila, tem alguém que vai ser, então para mim isso é uma hipocrisia. Né? Essas pessoas jogam pesado. Aí eu pergunto para você, como é possível alguém exercitar a comunhão do corpo sem corpo? Exatamente, o membro fora do corpo. E a gente tem que entender que tem chamado de Deus. Eu assim, pessoalmente, eu digo assim, na minha comunidade, a gente que conhece mais a Bíblia do que eu, a gente mais preparado do que eu e a gente melhor do que eu. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que esse é um princípio. Eu não estou ali porque eu sei mais ou porque eu posso mais, é um chamado de Deus. E o que une pessoas que sabem mais, que sabem menos, que sabem mais ou menos? É o chamado de Deus. Então esse chamado de Deus é que torna a gente mais junto, é essa possibilidade de caminharmos juntos, estar no chamado que Deus traz para nós, que Deus nos chama, que Deus nos conduz.
E todo mundo pode ter tido uma experiência desagradável com a igreja. Converse com os pastores, ovelhas. Converse com os pastores. Pergunta os pastores: pastor, o senhor já teve alguma decepção com a igreja? E você vai ver que muitos pastores tiveram decepções. Mas por que eles não abriram mão? Por que eles não deixaram? E alguns vão dizer assim: porque ganha isso, ganha aquilo, não. Porque é um chamado. E se existir alguém que fica na igreja porque ganha algum dinheiro ou ganha alguma coisa a mais, Deus é justo juiz. E cada um prestará contas disso diante de Deus. Então a gente tem que entender que existe a necessidade dessa comunidade, dessa comunhão. Quando nós começamos aqui um ouvinte faz esse relato, ela diz: olha, quando ela disse que ela estava desviada, ela encontrou uma igreja, e quando ela estava nesse tempo, ela disse que encontrou o debate que a esclareceu. Durante o tempo que eu estava sem igreja, o debate era a minha igreja. E essa fala é boa para a gente fechar esse momento, para dizer o seguinte: o propósito do debate não é ser igreja, não é ser escola bíblica. As pessoas dizem: o debate é uma escola bíblica, é um seminário, é um curso disso. Ok, podemos ajudar do que for, mas não é o nosso objetivo, porque isso não substitui a igreja. Aqui não é substituição da igreja. A igreja é fundamental para o nosso crescimento e para a nossa edificação. A igreja é corpo de Cristo. Jesus disse: contra a minha igreja, e está falando lá sobre as portas do inferno, a minha igreja, a igreja instituída por ele, a igreja nasce nele. Sem ele não há igreja. Então a gente tem que ter aquele cuidado, assim, gente, sabe? Eu sei que às vezes você fica revoltado com alguém, revoltado com a igreja, é natural que a gente tenha isso, e está cada vez mais intenso esse negócio, sabe? Mas a gente precisa voltar mais para a Bíblia, entender o que a Bíblia diz, estudar a palavra do Senhor, estudar as Sagradas Escrituras. O que vai nos aproximar de Deus e do modelo de igreja que Deus tem para nós é o quanto nós nos aproximamos da palavra dele, porque é isso que nos liga. Você chega numa igreja que você nunca foi, o cara diz assim: abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 3, você fala: pô, tá lá, uniu. A música você não conhece, o pastor você não conhece, as pessoas estão do seu lado, você não conhece, mas manda abrir a Bíblia, você lê, porque está todo mundo lendo o mesmo livro, versão A, versão B, versão C, mas o mesmo livro, que nos une à palavra. De quem? De Deus. Foi por isso que Deus mandou pra gente a sua palavra, para nós estarmos ao redor dela, fundamentado nela, para ter a nossa vida cristã desenvolvida em nome de Jesus. São 11h32. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até agora na nossa transmissão no Facebook da 93 FM, aqui na nossa live, que continuará disponível aqui no nosso Face. Você pode naturalmente acompanhar aqui, compartilhar e nos ajudar a divulgar o programa e o tema do programa de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, um evento chamado de Adoção na Passarela recebeu diversas críticas nas redes sociais. Isso porque a Associação Mato Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, em parceria com a Comissão de Infância e de Juventude da OAB lá de Mato Grosso, realizou essa semana um desfile com crianças e adolescentes de 4 a 17 anos que estão aptas para serem adotadas. Isso tudo aconteceu em um shopping lá de Pantanal. Segundo a associação, o objetivo era dar visibilidade a crianças e adolescentes que estão prontas para serem adotadas. E aí a gente pergunta: qual é a sua opinião sobre isso? Vamos começar ouvindo a nossa menina da mesa de hoje, pastora Flor de Lis. Vamos à sua opinião e sua análise sobre esse tema. O desfile de moda, ele foi lançado no século XIX, fomentado pelo inventor de alta costura Charles. Ele foi criado para que o desfile acontecesse para a apresentação de suas roupas, de seus acessórios, em um local que ele destinou para que o seu produto fosse visto, fosse desejado e fosse vendido. Essa é a finalidade de um desfile de moda. Então, eu tenho certeza que essa organização que fez isso, fez com as melhores das intenções, fez com boas intenções. Mas eu não concordo com esse tipo de exposição. Criança não é produto para ser exposta em uma passarela, porque a passarela de moda não foi feita com essa finalidade para adoção. Ela foi feita para mercadorias. E criança não pode se tornar mercadoria simplesmente pelo fato que estão em abrigos.
Eu creio na adoção, acredito na adoção, mas que possamos procurar caminhos corretos, sem ferir a criança. Eu tenho certeza que os idealizadores tentaram fazer o melhor possível para abreviar o tempo dessa criança no abrigo, mas foi de maneira errada, equivocada, e eu farei, sem sombra de dúvidas, eu já falei lá em plenário na Câmara Federal, e eu na terça-feira estarei fazendo uma nota de repúdio a esse evento. Sinto muito aos organizadores, me desculpem, mas eu não posso permitir que esse tipo de coisa continue acontecendo no nosso país. É no nosso país, eu vou lutar contra isso. Criança precisa sair do abrigo e rápido, mas não desse modo. Não sendo exposta como produto ou como mercadoria. Sem contar que é uma violação da integridade física e psíquica da criança, né? Você acaba invertendo o conceito de amor, acaba invertendo a questão do ser pai, ser mãe, como a construção de um lar, e você acaba querendo mostrar com a criança como mercadoria. E aí a criança começa a passar por um processo de escolha muito mais elaborado pela mídia do que pelas perguntas do juizado da infância e da juventude, até pela história de vida da criança e principalmente pelo objetivo que os pais estão ali para poder assistir aquele evento, para querer conhecer a criança para adotá-la ou não. Você acaba trabalhando uma imagem de uma criança de maneira errada. E o desfile foi feito para colocar dentro da pessoa o desejo de consumo. Crianças não são produto para serem... Não está ali, né? Não pode ser. Apesar eu também creio que a intenção tenha sido das melhores possíveis, mas a maneira como foi feito... Você imagina, porque apesar de serem crianças, com certeza chega no ouvido, alguém quer adotar você, a outra... Como que a outra se sente? Né? Como que a outra vai se sentir sabendo que naquela passarela uma foi escolhida e a outra não? Assim... Foi um tiro muito, muito errado. É colocar sob pressão a criança, né? Colocar sob pressão, exposição à mídia indevida. Olha, teve um moço, né? O nome dele é Tom Ford, e ele quis mudar a cara do desfile por causa da tecnologia, por causa do novo momento que nós estamos vivendo. E ele colocou aqui algo muito, muito importante. O desfile de moda pode até se transformar passando pelas versões de vídeo, usando as novas ferramentas de tecnologia ou até pequenas apresentações, mas não devem deixar de existir, já que são importantes ferramentas de marketing e de venda. São os próprios criadores do desfile que estão falando para que é o desfile. É para marketing e para venda. E as crianças não estão à venda, gente. Pelo amor, adoção não é venda. Adoção não é compra de mercadoria. É um ato de amor, né? Eu penso que eles foram extremamente infelizes, né? E muito mal assessorados, porque para tomar uma decisão dessa não foi uma pessoa única. Foi um conjunto de pessoas que concordaram com essa exposição infeliz. E aí, como já disse a Flor aqui na exposição dela, é como se estivesse mostrando objetos. Aqui, tem um objeto aqui, objeto menor, objeto maior. E chega assim, é algo repulsivo, né? Eu acho que nós temos aqui uma deputada federal ao lado, e vai uma sugestão aqui para ela, inclusive para facilitar. Hoje nós temos aqui, pelo que eu estou vendo na internet, um cadastro nacional no CNJ, se não me engano, .jus, que tem lá o cadastro nacional de adoção. Mas poderia se facilitar, de repente, as pessoas que queiram adotar ter um acesso a perfil, não a fotos, que eu acho que é a exposição, mas um perfil das crianças que têm para ser adotadas, seria uma forma também de facilitar essas... Eu fiz, junto com o senador Harold Oliveira, né, nós fizemos lá a Cruzada da Adoção, junto com a ministra Damares também, a secretária nacional da família, Ângela Gandra, porque a gente quer acabar com a burocracia, porque o que existe é uma burocracia que causa desgaste nas pessoas que querem adotar e também na burocracia da demora da criança dentro desse abrigo. Isso tem que acabar. Isso tem que deixar de existir. O que está havendo aí é uma confusão, gente. Porque os times de futebol começaram a gente está com essa ideia, junto à CBF, de trazer as crianças para os estádios, junto com os jogadores, mas isso é para a gente dar valorização à criança, ela se sentir importante na entrada ali no estádio, conhecer o Maracanã. Isso não é um desfile de moda, é totalmente diferente. A conotação é diferente.
nós estamos valorizando a criança de uma outra forma, mostrando a ela que ela é importante e não alegria, produto, né? Trazendo a criança uma alegria, um entretenimento e não mostrando ela de uma forma de um produto. Eu acho que está tendo uma confusão, porque os times abraçaram uma causa, estão abraçando, eu estive na CBF, né? E o senador Harold Oliveira está junto comigo nisso tudo. Então eu acho que está havendo uma confusão disso aí. Eles estão pegando um evento que é um evento de entretenimento, é futebol, né? Para a gente mostrar a valorização daquela criança, mostrar que ela é importante. Olha, que você é importante, que você está aqui conosco. Dá a ela esse momento, mas não numa passarela de desfile como se ela fosse um produto. Olha, vocês disseram que, especialmente a Flor disse que é possível que eles tenham tido uma boa intenção, mas que, lamentavelmente, a boa intenção ela não produziu um bom resultado. Há quem diga que de boa intenção o inferno está cheio. Eu não sei como é que a pessoa sabe. Entendeu? Porque para dizer que de boa intenção o inferno tá cheio, a pessoa tem que ter alguma informação infernal, né? Tem que ter uma conexão com o inferno. Mas aqui, dizendo com vocês o seguinte, duas coisas que vocês colocaram aqui que me parecem importantes. A passarela é lugar de desejo. Exato. É desfile de quê? De moda? Então a pessoa deseja aquela roupa. É desfile de quê? De outra coisa? A pessoa deseja aquela outra coisa. Passarela é um lugar de estimular o desejo. Então, o desejo não é coisa ruim, não. Necessariamente ruim. Você deseja comprar um relógio, pessoal, desfile de relógio, desfile de... Enfim. E a outra coisa que me lembrou, e aí eu faço uma conexão aqui que eu quero pedir, a Flor já pediu desculpa aos organizadores aqui, eu não sei nem se cabe pedir desculpas, mas eu me lembrei dos escravos quando chegavam, depois da sua viagem terrível dentro dos navios negreiros. Os que sobreviviam, morreram muitos, centenas de milhares. Os que sobreviviam iam para um lugar, para uma praça de escravos, e eles eram apresentados ali. Mostrar os dentes, inclusive. Mostrava os dentes. Era, entre aspas, não tem passarela, Exato. Não tem música, não é um ambiente bonito. Era um desfile, onde eles eram apresentados e eles eram escolhidos, eles eram mercadoria. É evidente que eu estou fazendo uma conexão extremada, tá? Não estou dizendo, estou fazendo. É uma conexão extremada. Só que quando você vai promover uma ação como essa, que vai ter esse tipo de repercussão, você tem que pensar no todo. Exato. E nesse todo, essa exposição, pela fala dos companheiros aqui, já está provada que ela foi equivocada. Por outro lado, a questão da adoção é um problema, e a Flor trouxe isso aqui como propostas que estão sendo elaboradas para que não haja burocracia. A adoção tem um processo, e acho que precisamos facilitar isso, porque tem muita gente que pode ter filhos e que ainda assim quer adotar, e gente que não pode gerar e quer adotar, e tem crianças que não conseguem ser adotadas. Tem o preconceito? Tem, é possível que tenha, quando a pessoa vai lá escolher. E é uma escolha, gente. E a escolha é o seguinte, a escolha é por cor. A pior escolha é por idade. Porque se a pessoa não foi adotada quando criança, quanto mais velho vai ficando, a chance diminui. A escolha, ela pode ser feita por saúde. Chega lá e dizer, aquele ali tem uma dificuldade, assim, não, esse eu não quero, eu quero um outro saudável. Olha, isso... Eu não estou falando de invenção, não. Essa é a realidade. Eu conheço gente que adotou criança enferma com muito amor, e a criança sarou por causa do amor, mas foi rejeitada por outros anteriormente. E aí a gente termina lembrando que nós fomos adotados. Nós todos fomos adotados. O Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele nos adotou. Por meio de seu sangue na cruz do Calvário, nos abraçou e nos trouxe de volta Amém. Para o colo do Pai. Este é um milagre. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. A atitude de uma família deixou a cidade de Chesterfield, na Virgínia, lá nos Estados Unidos. Onde é que foi a cidade? Essa aí mesmo que eu já falei. Lá nos Estados Unidos, em choque. Tudo porque uma cadela da raça Shih Tzu, ela era perfeitamente saudável e teve que ser sacrificada depois que a dona deixou no testamento que quando ela morresse, a dona, o animal também deveria ser morto e colocado dentro do caixão para que juntas elas descansassem em paz.
Após a morte da dona, a Emma, como era chamada cachorrinha, foi levada para um abrigo e os donos do local ainda tentaram impedir que o executor do testamento levasse a cachorrinha embora. Só que o representante da falecida levou a Emma, ela foi sacrificada em uma clínica veterinária e, em seguida, as cinzas dela foram colocadas no caixão da dona. E aí a gente pergunta, você conhece pessoas que agem de maneira egoísta e ainda atribuem isso ao amor? Como perceber que nossos pensamentos estão nos levando a atitudes egoístas? Qual é o segredo para viver uma vida livre de egoísmo? E destacamos 1 Coríntios 10, 24, que diz: ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Pastor Rodrigo, começando ouvindo a sua opinião sobre o tema, Pastor Rodrigo. Olha, Jota, esse tema de egoísmo não é um assunto atinente apenas a questões fora da igreja. Muito pelo contrário, também a gente pode aplicar isso com muita veemência dentro de nossas igrejas. Até porque, quando Paulo vai mencionar sobre a ceia do Senhor, ele vai falar com a igreja de Corinto justamente esse problema, que os ricos se reuniam com os ricos e comiam da melhor ceia, e os pobres ficavam com fome. Então, há, desde os primórdios, esse senso de egoísmo no ser humano, ou seja, farinha pouco, meu pilão primeiro. Agora, se você está em Cristo, se você vive uma vida baseada na palavra, o eu some e vira nós, e cada um considere o outro superior a si próprio. Então, essa é a temática de Cristo. A gente diminui para que ele cresça. A gente se preocupa mais com o outro do que conosco mesmo. A gente procura sentir, ter a empatia de sentir a dor do outro. O que a gente vê hoje em dia é que o amor está se esfriando, as pessoas a cada dia mais estão esquecendo de exercitar esse mandamento de Cristo. Existe uma tendência no ser humano de olhar para si mesmo, né? E a palavra de Deus chama a atenção que nós temos que buscar o interesse do outro e não o nosso. E nos maiores mandamentos que Jesus fala, que amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, todas as tuas forças, e o próximo como a ti mesmo. Porque o ser humano, ele se realiza no outro. Quando você decide, pensa que os seus problemas eles terminam em si mesmo e que não tem ninguém mais que seja capaz de cuidar daquilo que você está cuidando, torna-se muito perigoso. A gente já teve casos aqui no Rio de Janeiro que pai desempregado, para não ver os filhos sofrerem, ele atirou os filhos pela janela e depois ele se matou também. Será que ninguém mais na família poderia cuidar dos seus filhos? Ninguém poderia ter uma atenção especial? Só ele? Isso é muito perigoso, essa questão de você achar que tudo tem um fim em si mesmo, que ninguém mais é capaz de dar conta daquilo que você faz. Olha, inexplicavelmente, né, vocês aqui do debate linkaram que esse assunto está ligado ao assunto de cima da adoção. Porque as pessoas colocam as crianças em abrigos por egoísmo, porque elas estão sofrendo, estão passando necessidade, e pega aquela criança e coloca dentro de um abrigo de uma forma egoísta, e a criança fica ali, ela fica visitando. Ela fica fazendo visita. E é isso que a gente quer acabar, porque aí a criança fica lá 2, 3 anos esperando que aquela família biológica se apresente, mude de vida para ter aquela criança de volta. Isso é um amor egoísta. E tem muita gente que não adota crianças e adota um cãozinho, um gatinho, um bichinho para ter dentro de casa e ama e se dedica àquele bichinho. Mas esse amor não pode ser um amor egoísta. Eu não posso. Eu tenho meus filhos, aí eu amo demais os meus filhos. Eu fico preocupada em deixá-los sem mim na face da terra. O que vai ser dos meus filhos sem a minha orientação, sem a minha... Mas eu não posso, de forma egoísta, fazer um testamento e falar, olha, quando eu morrer, matem os meus filhos e enterrem as cinzas junto comigo para que tudo, né, para que eles não venham sofrer. Eu acho que ela fez isso, exatamente isso. Eu não quero que a Emma sofra, fique abandonada. Isso é um amor egoísta e isso não pode existir. Isso é antibíblico, não pode haver de jeito nenhum. Todos concordam? Sim. Com certeza. A frieza do ser humano hoje, ela é muito, muito visível em todos os aspectos. A gente está falando desse egoísmo, mas existem vários egoísmos que a gente lida todos os dias. Como, por exemplo, você está dentro do ônibus, vê uma senhora em pé, você não se levanta, você não ajuda alguém a atravessar uma rua, você sabe que aquela pessoa não vai ter habilidade para atravessar uma rua. O egoísmo está tomando conta e assim, por mais benéfico que seja a tecnologia, parece que a tecnologia está nos tornando mais e mais e mais egoístas. Né? A gente não tem mais a necessidade de um abraço. Quarta-feira foi
as pessoas diziam que era o dia do abraço, você não vê mais ninguém abraçando ninguém, você não vê mais ninguém conversando com ninguém, você não vê ninguém mais ajudando ninguém, você sabe que o cara do teu lado está morrendo, mas parece que a gente está se enclausurando num mundo próprio, esquecendo que na comunhão dos irmãos, no ajuntamento dos irmãos, é ali que o Senhor derrama a sua bênção. Compaixão, né? A compaixão. Muito bem, meus irmãos. De vez em quando no WhatsApp tem coisa boa, né? De vez em quando tem umas coisas boas no WhatsApp. Eu vi duas cenas curiosas. Uma, um carro de algum lugar no Oriente, não sei exatamente, o carro de polícia para o trânsito, some, a tela não mostra ninguém, de repente vem o policial que tinha saído do carro com um senhorzinho de idade atravessando, os carros param e as pessoas vão acompanhando, aí alguém faz um comentário positivo, tal, não sei o quê. Numa das chuvas aqui no Rio, um homem muito simples pegou uma não era lata não era uma grade, não, era o negócio de colocar fruta, como é que é o nome mesmo? Uma cesta? Não, grande. Madeira. Ô, Márcio, ficou olhando pra mim, não? Fala logo, rapaz. Fruteira. Fruteira não, um negócio que você vai na feira, você compra na feira. O caixote, isso aí. E foi com, é só responder caixote. O Márcio fica olhando pra mim. Eu tô cansado, cara, eu vou esquecendo as coisas. Aí, você lembra da cena? O cara foi colocando e a senhora subiu, ele pegava o outro e colocava, e ele fez daquilo uma passarela, fez uma ponte pra ela. Depois disseram que ela não agradeceu, aí foi que negócio. Foi. Aí a mulher não agradeceu, uma ingrata, a pessoa não sabe, não consegue ouvir se ela falou alguma coisa ou não. A pessoa assim, ela não deu nenhum gesto. Será que não fez antes, depois? Sabe, fica aquele negócio. Aí a polêmica deixa de ser o ato lindo do cara, entendeu? Que depois encontrou aquela senhora, o jornal foi lá, fez uma matéria, que negócio bonito. Eu só tô querendo dizer pra vocês que tem bons exemplos. Tem. O negócio tá todo mundo, não. Tem bons exemplos, porque ainda há um remanescente. Enquanto houver o amor de Deus, ele se refletirá através da vida de alguém. Alguém vai refletir. Se o cara achar que o amor é dele, ele tá na água, como diziam os antigos. Mas é necessário que a gente lembre que nós estamos refletindo tanto a luz quanto o amor de Deus. Se depender de nós para ter alguma luz própria, nós estaríamos apagadinho. Estamos juntos no Debate 93. Aí, Márcio, até o ouvinte aqui respondeu antes de você aqui, ó. É antiga. Caixote aqui, ó, tá vendo? Mas tá na água é que eu faz fiz. Faz tempo que eu não escuto isso. Sabe o que eu fiz, Márcio? Isso negócio disso é conexão, pastor Márcio. É o seguinte, eu lembrei de caixote. Caixote quando você vai à praia e você pega uma onda e aí você tenta pegar um jacaré e você não consegue, você toma o quê? Um caixote. Por isso que tá na água. Agora você imagina fazer uma cirurgia para retirar uma pedra da bexiga. Pelo amor de Deus, Marcela, a gente tá falando de praia, caixote. A gente na água, vai você vem água com a cirurgia. Para retirar vai uma devagar, canta um corinho antes. Uma pedrinha da bexiga, um cisquinho. E aí se depara com uma pedra de 1,318 kg de comprimento. Foi exatamente isso aí que aconteceu com uma equipe médica de uma cidade lá do norte da Bahia. O cirurgião, o João Kleber Coutinho, contou que pouco antes da operação, o exame de ultrassom mostrava que o corpo estranho media cerca de 10 centímetros. Mas ao fazer a intervenção, ele tomou um susto. Ele precisou ir aumentando as incisões e chegou um momento em que ele já não tinha mais espaço entre o dedo dele, a pedra e a bexiga. Foi nessa hora que o médico conta que recorreu à ajuda de Deus. O médico disse o seguinte: eu tenho como costume entregar as minhas mãos a Deus para que ele possa fazer o milagre dele. É uma coisa que eu aprendi e não abro mão. Parei a cirurgia, quem estava na sala viu, pedi ajuda a Deus, porque sozinho era impossível, sozinho a pedra não saía. E depois, óbvio, a foto está na internet, a pedra realmente é um negócio impressionante. E aí a gente pergunta, qual o segredo para uma vida de total entrega e dependência de Deus? Como vencer aquela crença de que a vida é dividida entre secular e espiritual? E aí a gente lembra da passagem de Salmo 44:3, que diz: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a sua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. E aí, queridos debatedores, o pastor Marcos, é a sua vez de começar. É a minha vez de começar. Rodou, não rodou? Rodou, acho que agora é o senhor. Rodou. É muito bonito ver na pessoa que ela reconhece Deus em todos os seus caminhos. Que ela sabe que sem Deus ela não pode fazer nada, ela é muito limitada. Quando você pensa que você não precisa mais da ajuda, da orientação,
do cuidado de Deus, principalmente da orientação, né, do Espírito Santo de Deus na sua vida, você entra num caminho muito perigoso. E ele vê aqui uma evidência muito grande que, se não fosse a ajuda de Deus, como diz a palavra do Senhor, né, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, a coisa ficaria muito complicada. Eu gosto muito dessa palavra e eu concordo. Não dá para fazer nada sem Deus. É verdade. Milagre, gente, já fala aqui que é um acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. É algo, a pedra já tinha saído né? Já era algo fora do normal para aquele homem ali. Ele estava sentindo essa dificuldade. E milagre, gente, não se explica. Milagre você vive. Quando a minha filha estava doente, minha filha chegou a ter 35 tumores de câncer. Para a medicina, para os oncologistas, era assim o caos, não tinha mais jeito, tinha tumores que passavam dos 4 centímetros, e eles diziam, não há mais o que fazer, Flor de Lis, desiste de lutar, desiste. E eu continuei lutando no meio dos oncologistas, eu falei, Senhor, vai me dar um caminho, o Senhor vai me mostrar uma direção. E quando ele mostrou a direção, ele abriu portas que era impossível para que eu abrisse. Era impossível entrar no Albert Einstein com a minha filha. Era impossível colocar minha filha, né, nas experiências que eles estavam fazendo, mas Deus o fez. Deus colocou minha filha lá. Ela entrou como cobaia naquele lugar de uma medicação nova que estava chegando. Isso é milagre. Deus fez esse milagre de colocar minha filha onde eu não poderia colocar. E quando os tumores desapareceram, eu fui diante dos oncologistas e uma médica, ela totalmente avessa ao evangelho, ela quis me testar, ela perguntou, e aí, foi só o seu Deus que curou a sua filha? Eu falei, não, ele uniu o humano com o divino. E quando o humano e o divino se encontraram, Deus fez, Deus te usou, Deus usou cada um de vocês. E a minha filha foi curada. Amém. E o milagre aconteceu. Amém. A pergunta dele aqui, o JR, qual é o segredo para se ter uma vida total de entrega e dependência a Deus? É começar com as coisas pequenas. Né? A gente vai aumentando o nosso nível de intimidade com Deus. Coisas pequenas. Eu conto isso porque é uma verdade. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer compra no mercado, eu entro no mercado e digo, Senhor, não deixa eu comprar nada que eu não precise. Me ajuda. Coisas simples, essas coisas simples nos levam. Eu fui comprar um carro uma vez e cheguei lá na concessionária, me apaixonei pelo carro e ouvi uma voz dizendo assim, não compra esse carro. Não compra esse carro. Eu falei, não, como é que eu não vou comprar o carro? E quando o vendedor falou assim, aí, gostou do carro? Eu falei, gostei, mas estou ouvindo uma voz dizendo para não comprar o carro. Aí ele, mas que voz é? Eu falei, a voz de Deus. E o cara me abraçou, começou a falar em língua. Eu falei assim, não compra não, que o carro está quebrado. Então, assim, são experiências pequenas que a gente começa a ter com Deus. Ah, vou ter uma grande experiência com Deus. É sério? Eu tô falando, tu tá rindo? Eu tô rindo, eu tô imaginando o cara falando assim. Eu sabia. É um concorrente. Olha só, então, eu tô imaginando o cara. Você me dá um minuto. É que quando o cara te abraça e fala em língua, a gente conhece o desfecho. O que eu fiquei pensando foi no ínterim. O cara já falou assim, miserável do concorrente. Colocou um som alto lá. Que isso é que a cabeça humana que não conhece o evangelho pensa, né? Eu fiquei pensando como ele pensaria. Uma experiência linda. Eu tava dentro do carro e quando ele chegou, eu falei assim, gostou do carro? Eu falei, gostei do carro. Aí eu falei pra ele assim, ó, Deus falou pra eu não... Eu tô ouvindo uma voz, que voz? De Deus. Ele botou a cabeça dentro do carro, me abraçou e começou a falar em língua. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Ele falou assim, eu tô com temor aqui que eu tenho que vender esse carro. Eu tenho que dizer para as pessoas que tá bom. Foi na Ilha do Governador, não concessionária. Não fala o nome. Não vou dizer o nome da loja. Não fala. Entendeu? Então, assim, mas essas experiências, elas começam com o dia a dia. Tem gente que quer ter experiência com Deus, levanta e vai direto pro celular. Não dá um bom dia, Espírito Santo. Não fala, sabe, Senhor, vou orar. Não, vai direto pro celular, vai direto pra televisão. Então, as grandes experiências com Deus começam em ouvir uma voz e obedecer. Abraão, que experiência que Abraão teve? A experiência com Abraão começou com levanta, vai para a terra e obedecer. Muito obrigado aos nossos queridos e amados debatedores pela palavra de cada um de vocês no debate 93 de hoje, Marcela Bastos. Vamos dar parabéns porque hoje é aniversário do pastor Jairo de Souza, do Ministério Apacentar de Ricardo de Albuquerque, do pastor Roger Nascimento, da Igreja Pentecostal Sinais e Maravilhas de Nova Iguaçu.
Também é aniversário hoje, pastor Alexandre Esteves, Assembleia de Deus dos Remanescentes em Cristo, pastor Weslaino, da Igreja Metodista Wesleyana, lá em Santa Cruz da Serra, do pastor Paulo Roberto Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande. Também é aniversário hoje da pastora Cíntia Borges, do Ministério Apostólico Resgatando Vidas, lá em Itaboraí. Hoje, aniversário de 7 anos da Assembleia de Deus Ministério Unção Dobrada. Amanhã, que é sábado, é aniversário da pastora Maria Medeiros, da Assembleia de Deus Bênção Prometida em Belfor Roxo, da pastora Cátia, da Igreja Batista em Irajá, do pastor Evalísio, da Igreja Nova Vida em Paracambi, e do pastor Eliseu Amorim, da Igreja Lírio do Vale, da comunidade da Casa Branca. Muito bom, Marcela Bastos. Eu quero aproveitar que nós estamos aqui parabenizando Marcela Bastos, a tanta gente querida e amada que está nos acompanhando aqui. Quero aproveitar para parabenizar a Rebeca Dutra pelo lançamento do seu primeiro livro, e digo primeiro porque ela tem aqui 8 para 9 anos de idade, e o livro dela é muito legal. Aliás, 9 para 10, né? A Rebeca Dutra, ela escreveu um livro, Bombeiro 04, um livro muito especial, porque ele conta a história do paizinho dela. O paizinho dela é Nazir Luiz Dutra Júnior, capitão bombeiro, e ele estava num treinamento do Corpo de Bombeiros na Praia da Barra, e ele acabou sofrendo ali um afogamento. O assunto virou notícia, nós até discutimos esse assunto aqui, e ela escreveu a história do pai dela, o Bombeiro 04, porque no treinamento eles têm sempre o 01, 02, 03, 04 e por aí vai, e esse número 04 foi aposentado, ninguém mais utiliza a camiseta 04, ela foi aposentada, o Corpo de Bombeiros colocou isso como uma homenagem, e ela conta a história do pai como aquele que morreu como um herói, e ela desenhou isso, escreveu isso, e depois a tia dela, a Vânia, mais outras pessoas queridas, a sua mãe, enfim, sua vozinha, que é um doce, está acompanhando a gente aqui sempre, ela foi encorajada a que esse texto dela e essa ilustração dela virasse um livro. E a história foi escrita com a participação do grande ilustrador Eduardo Sampaio, que acabou criando aqui um livro bastante interessante que eu quero registrar e agradecer, porque nem sempre nós temos heróis. Heróis, eles são muito importantes para nós, e o Bombeiro 04 é uma inspiração para todos nós. Não é isso, Marcela? Isso aí, parabéns para Rebeca, que Deus te abençoe. E vou aproveitar aqui que a pastora Flor me lembrou, assim, que amanhã é que a gente vai fazer festa, mas amanhã é aniversário da rádio. Amanhã nós completamos 27 anos no ar. Então, parabéns para nós. Mas a festa começa amanhã. A festa não é amanhã. Porque na rádio é o seguinte. É festa o ano inteiro. Não, nós estamos terminando hoje a festa do ano passado. Isso. Por isso que não tem nem música, ó. Nós estamos terminando a festa do ano passado. E amanhã nós vamos começar a festa do próximo 2019. ano. Por esse motivo, nós não falamos nada hoje e vamos falar a partir de amanhã. O ano inteiro, hein? 12:02 aqui na 93 FM. Muito obrigado, os queridos debatedores, pela participação de cada um de vocês. Márcio Rocha, pastor, muito obrigado, pastor Márcio. Eu que agradeço, JR. É sempre bom estar aqui na rádio, no debate. E muito mais do que isso, sendo um canal de Deus para abençoar tantas pessoas. Maravilha. Pastora Flor de Lis, obrigado, um abraço. Um abraço a todos os ouvintes, que Deus continue abençoando a 93 FM e a todos os ouvintes que estão ligadíssimos. Eu não posso deixar de falar dos ouvintes da comunidade, que eu tenho muito certeza, bom. Eu passei pelas comunidades. Chega a hora do debate, fica um monte de ouvintes ali nos mercadinhos, nas padarias, até nos botecos eu já vi sentadinha ali nas mesas lá de fora para ouvir o debate da 93 FM, que tem chegado nas comunidades. Que Deus abençoe vocês, ouvintes de toda a região. Muito obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Pastor Rodrigo, obrigado, um abraço. Eu que agradeço por essa oportunidade. Quero mandar um abraço especial pro pessoal da Nova Vida de Vaz Lobo, minha esposa, meu filho, todos os ouvintes que nos acompanham. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Marcos Ebenezer, obrigado, um abraço. Muito obrigado, JR, um abraço a todos os amigos debatedores. Eu quero deixar um abraço aqui pro grupo de irmãs da Assembleia de Deus de Bangu, que esse ano completou 86 anos de existência, uma festa abençoada. Deixar um abraço aqui para minha esposa Michele, meus filhos Miguel, Ana Luísa, um abração lá para minha mãe, missionária irmã pequena, que está lá ouvindo lá atentamente o debate. Maravilha. Ouvinte assídua. Obrigado, meu querido. Irmã pequena, um grande abraço carinhoso para a irmã. Tô aguardando a irmã aqui de volta, hein?
Traz aqui, se o pastor Marcos Ebenezer não tiver com a senhora aqui, não vai entrar aqui não, tá combinado, Marcelo? Não entra mais, só vai entrar aqui a próxima vez, porque depois tem umas folgas, mas a próxima vez a senhora tem que estar aqui, tá bom, irmã pequena? Nós vamos orar juntos agora, vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração, vamos clamar ao Senhor pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, vamos clamar ao Senhor pelo Rio, pela cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país e pela igreja. Vamos continuar a orar pela igreja todo dia, não a sua igreja, como se só ela existisse. É muito interessante quando você aprende e compartilha que nenhuma mudança acontecerá somente a partir da sua igreja. Não é assim que Deus faz. Deus usa igrejas e usa muitas pessoas. Vamos aproveitar esse tempo para pensar naquilo que Deus tem realizado e poderá ainda multiplicar através das nossas vidas. Domingo tem igreja, não perca. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós damos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Queremos colocar a vida dos pastores que aniversariam hoje, os que vão fazer aniversário amanhã. A Assembleia de Deus está fazendo 7 anos, continua derramando do teu óleo, da tua graça, do teu poder, que haja liberdade, Deus, para que essa igreja possa estar trazendo do céu a revelação para o seu povo. Queremos pedir, Deus, que haja manifestação de cura sobre os enfermos. Glorificar o Senhor pelo grande milagre que o Senhor já preparou para o dia de hoje, nos leitos dos hospitais, nas UTIs, nas enfermarias, nos quartos. Nós sabemos, Senhor, que pessoas estão escutando esse debate e podem ser abençoadas ainda nessa manhã. Declaramos também que a tua paz, Deus, a graça do Senhor, Deus, as consolações que vêm através do Espírito Santo possa tomar o coração dos enlutados, alguém que perdeu um ente querido, um amigo. Só o Senhor tem poder para nos fortalecer e nos colocar de pé. Faz isso nessa manhã, Deus. Colocamos o nosso estado, o nosso país nas tuas mãos. Tantas lutas, tantas afrontas, tantas perseguições, mas nós reconhecemos, cremos de verdade que o Brasil faz parte dos teus planos, Senhor. Por isso, traz toda a orientação para aqueles que te buscam ali naquele lugar, ali em Brasília. Deus, faz tudo aquilo que já está escrito nos planos perfeitos do Senhor. E pedimos sobre todo o assunto que foi colocado aqui, Deus, que o egoísmo caia por terra, que nós possamos, Deus, perdoar os que precisam ser perdoados e muito mais do que isso, que haja uma decisão ainda hoje no nosso coração de estarmos procurando uma igreja para nos reconciliarmos e crermos sem duvidar de que a igreja é algo que está no teu coração. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.